Olá, caros alunos. Então, vamos tentar entender um pouco sobre a Idade Média, mas antes de começar, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Alex, vou dar aula de mostrar esse vídeo aula para vocês, aula de artes, né? E antes de começar a ler esse pequeno trecho aí, eu queria que vocês observassem essa figura do lado direito e vocês fixam o olhar nela, que a gente vai comentar bastante sobre esse tipo de arte aí, principalmente nesse período da Idade Média, né? A maior parte das pinturas dessa época representava a religião, críticas indiretas e o cotidiano. Existiram 4 tipos de pintura nesse período. Observe essa figura do lado que mostra, por exemplo, mostra provavelmente uma santa, a mãe de Jesus Cristo, né? A Maria, né? Segurando o menino Jesus, né? O que acontece? Na Idade Média, as pessoas não sabiam ler, né? Não vou falar todas, mas a grande maioria eram pessoas que não tinham um estudo, né? E, e a partir disso, a igreja ela começou a fazer pinturas para ilustrar cenas da Bíblia. Acho que ficava muito mais fácil essa questão visual do que a escrita, né? Como somente a galera que tinha um conhecimento, enfim, tinha um estudo, tinha mais condições financeiras, elas não sabiam ler nesse período. E já os, digamos assim, os pobres, as pessoas mais carentes em termo financeiro, elas não tinham acesso à leitura, né? Não sabiam ler. Então, a igreja nesse período, aí na Idade Média, ela começou a fazer pintura, né? Enfim, se a gente for contar numa linha cronológica, a pintura sempre existiu, né? Até mesmo em termos religioso, né? Se você for contar aí, né, questão ritualística, aí a gente pode tirar nas pinturas rupestres, né? Que tinha um período aí da pedra lascada, pedra polida, o período paleolítico, neolítico, mostrava as pinturas. Lógico que com uma forma ritualística, mas eles acreditavam em uma espécie de deus também, né? Você pode na deusa da fertilidade, a Vênus, enfim. O que acontece? Na Idade Média, eles não sabiam ler, então eles começaram a pintar cenas do que aconteceu na vida de Jesus Cristo, né? As passagens da Bíblia, e ficava muito mais simples para um sacerdote ou para um representante ali, é, representante de Deus, explicar para as pessoas. Então, existia muito daí nas igrejas e existe até hoje, né? Se você for contar aí, se você for qualquer igreja aí, católica no caso, né? Você vai encontrar cenas da vida de Jesus Cristo, né? Tanto desde a vida dele, desde o nascimento dele até sua crucificação e e o momento que ele vive novamente, né? Ele volta, né, para a Terra, né? Ele ressuscita, né? Então tem muitas cenas aí na igreja que mostra isso daí, né? Lógico que a igreja protestante ela já não usa esse termo, né? Não usa esse tipo de pintura. É mais voltado para a igreja católica. Então na Idade Média a igreja católica tinha um poder muito forte, né? Eles representavam aí, as pessoas tinham um certo medo, um certo receio, né, de ir para um lugar chamado inferno, né? Então, através do medo, eles acreditavam, vendo essa cena facilitava bastante, né? Principalmente aí na explicação. Quando, quando, quando a gente trabalha com uma questão visual, talvez fica muito mais simples das pessoas entender. Como eu estava falando agora há pouco, né, menos de um minuto falando sobre a pintura rupestre, por que eles pintavam nas cavernas? Exatamente para mostrar, né, o ritual, né, o que acontecia lá. E se não existisse essas pinturas rupestres, a gente não saberia o que aconteceu no tempo das cavernas, na pré-história. Então foi muito importante. Então, na Idade Média não foi diferente, né? É uma idade aí que a religião tinha um poder muito forte e até hoje, né? A religião tem um poder muito forte, mas naquela época era mais ainda, né? Eles acreditavam muito. Então, retratando as cenas da
a vida de Jesus Cristo, a cena dos seus discípulos, ficava muito mais fácil das pessoas que não tinham acesso à leitura entender sobre essa questão religiosa, né? Então vamos tentar entender aí sobre a arte bizantina. A arte bizantina aí primeira coisa, trabalhar alguns tópicos, né? A decoração só no interior. Geralmente a decoração era no interior da igreja, tanto na pintura quanto na escultura, né? Lógico que tinha também a arte fora, né? Que a arquitetura bizantina é muito bonita também, né? Então tinha um mosaico. O que é um mosaico? O mosaico são pequenos fragmentos de pedacinho de pedras, né? Brilhosas que eles vão montando ali e construindo uma imagem figurativa, né? E geralmente com a vinda de Jesus Cristo, mostrando sobre Jesus Cristo ou seus discípulos, né? O mosaico é uma técnica muito usada, né, no período bizantino, né? E as iluminuras eu vou estar falando um pouquinho mais para frente, mas só para que fique claro que era usada com folha de ouro, né? Eles costumavam ilustrar, né, a escrita com desenhos também do lado, que são chamados de iluminuras, tá bom? Então a técnica de ilustração dos livros sagrados, então vários discípulos, sacerdote, enfim, a galera religiosa costumava ilustrar os livros, né? Lembrando que naquela época não tinha uma gráfica, né? O Gutenberg não tinha montado ainda, né? As prensas, né? Então aí vamos tentar entender. O fundo geralmente era colorido, né? O fundo colorido você acaba destacando a pintura no primeiro plano, o desenho no primeiro plano. O dourado ele entra em luminuras, tá, pessoal? Por que ele entra em luminuras? Porque o dourado fazia parte, a gente tá vendo aí na era do ouro, né? Então hoje em dia existe alguns artistas que usam essa questão do dourado também, porque traz luz, né? Se você for para Minas Gerais aí, você vai ver bastante igrejas que mostra, né, que tem essa questão da, da arte barroca, né, no caso, com maior vigor, né? E principalmente o dourado. O dourado também era muito usado no barroco, tá? Volumetria nenhuma, não tinha volume, né? Então eles não tinham uma facilidade, talvez até pelo estilo da época, de trabalhar luz e sombra. Porque volumetria, volume é quando tem luz e sombra. A partir do momento que a luz ela tá batendo, ela faz uma sombra, então você cria um volume. E a arte plana, essa arte plana, quando falo arte plana, é porque não tem uma perspectiva, né? Não tinha tudo no primeiro plano. No primeiro plano, então geralmente as pessoas tudo do mesmo tamanho, por mais que uma esteja um pouco mais atrás, ela vai estar do mesmo tamanho da pessoa. Você pode tirar aí por vários exemplos aí que até hoje a gente acaba fazendo isso nos desenhos, né? Às vezes desenha uma pessoa do tamanho de uma casa no mesmo plano, né? Então a perspectiva não era tão forte aí. A perspectiva na realidade ela começou a ficar bem forte mesmo foi no Renascimento, né? E tira aí pelo Rafael. Nossa, o Rafael fazia muito isso daí, né? O Rafael, o próprio Michelangelo também manjava muito de perspectiva, o Leonardo da Vinci, né? E outros artistas. E se você for contar aí quando surgiu a perspectiva, depois de um tempo, aí o cubismo ignorou a perspectiva, né? Mas enfim, isso daí já é um outro assunto para uma outra aula, um outro momento, e a gente está falando de arte bizantina. Então, só para ficar claro, então como é que você reconhece uma arte bizantina? Como é que você reconhece? Eu vou dar alguns exemplos mais para frente, mas provavelmente quando tem uma espécie de círculo dourado na cabeça da figura. Pode ser de Jesus Cristo, pode ser de um santo, pode ser de uma pessoa que ficou santificada, né? Então, como é que você reconhece a arte bizantina? A partir do momento que tem um círculo. Tem um círculo para você, provavelmente você vai olhar e falar, é bizantino, né? Isso ajuda bastante, né? Uma teoria que mostra realmente sobre isso. Vamos lá. Arte gótica, a pintura
no caso das pinturas, a permanência do postulado bizantino continua, né? A volta do esquemismo, a volta da figura isolada sem movimento, dando a impressão de extraterrestre, certo? Quando fala sem movimento, pessoal, como assim sem movimento? Não existia uma certa dinâmica, né? Não tinha uma dinâmica. O que é dinâmica? Dinâmica é movimento. O Arraine explica no livro dele, Arte e Percepção Visual, que geralmente alguns artistas, principalmente em um determinado período, eles não usavam movimento. O que é o movimento? É você, a partir do momento que você está olhando para uma figura, essa figura está olhando para outra figura e essa outra figura está olhando para outra figura. Então, querendo ou não, o próprio olhar é um movimento, né? Ou própria gestualidade da mão, do pé, do corpo, a gente chama até de discurso isso aí, né? A partir do momento que você tem um movimento no corpo, então você dá um certo movimento, e até mesmo na pintura fica muito mais simplificado isso, e atrai mais a pessoa que está observando a obra, né? Porque você começa a vivenciar. Então, continuando aqui, porém afastou os espíritos abstratos dos bárbaros, né? Então, essa questão do abstrato não tinha, né? Não ficou tão visível aí. Eles gostavam de algo mais figurativo. A pintura era feita para os reis, feito com iluminuras, foi o que eu falei para vocês. Iluminuras são figuras que tem bastante ouro, né? Profundidade mínima. Profundidade mínima é o que eu falei novamente. É a perspectiva. Perspectiva não tinha, né? Não era muito pouco mesmo, muito pouco, né? Não tinha um ponto de fuga como a escola de Atenas lá do próprio Rafael Sanzio, né? A pintura era feita para os reis e feita de iluminuras, profundidade mínima, simetria, serialização, elevação do chão e frontalidade. O que é frontalidade, galera? Lembra do que é frontalidade? Frontalidade é quando as figuras eram feitas de o rosto um pouco de perfil, né? Eu tinha um perfil. Quem que inventou a frontalidade? A frontalidade, na realidade, ela foi feita pelos egípcios, né? Os egípcios usavam muito a frontalidade nas suas pinturas, né? Então, pintura a fresco. Vamos tentar entender o que é pintura a fresco. Quando eu falo de pintura a fresco, a gente só vem na cabeça Michelangelo, né? O Michelangelo, por que o Michelangelo? Porque ele pintou o teto da Capela Sistina com afresco. E como é que você usa o afresco? Como é que dá para usar o afresco? Então vamos entender. Eram feitas nas paredes e forros, aproveitando-se de uma camada de reboco ou gesso, ainda fresco. Daí o nome, né? Afresco, que vem do italiano al fresco. Então, como é que o Michelangelo pintou o teto da Capela Sistina? Ele passava lá a camada de gesso, né? Depois ele desenhava uma espécie de stencil, né? Batia com carvão e depois ele ia pintando com pigmento natural, né? E provavelmente o Michelangelo ele cresceu muito isso daí, né? Pessoal, foi 4 anos ele pintando o teto da Capela Sistina. Então é muito tempo mesmo, né? 4 anos você em cima de uma espécie de andaime, né? Pintando lá toda a história bíblica, né? E com o Papa perturbando ele, falando, quando você vai terminar? Enfim, e o Michelangelo deu conta aí do trabalho da Capela Sistina, que é uma das obras-primas dele, né? Então, quando a gente fala de afresco, eu acho que o Michelangelo é uma boa referência da gente entender sobre ele. Então, uma dica aí, eu acho que é importante vocês assistirem um filme chamado Agonia e Êxtase, do Michelangelo. Acho que vale a pena assistir ele. Pintura do retábulos, altar aplicada sobre a madeira de altares, depois de coberta por gesso e outros materiais. Inuminuras pintadas em livro manuscrito, o melhor da pintura daqueles tempos, encontra-se neles, tudo bem? Então vou dar um exemplo de iluminuras, talvez uma forma mais visual ajuda vocês a entender mais sobre iluminuras. Então, a pintura de imagem, em geral religiosa, quando se pintavam os cabelos e a pele daquela escultura, no processo conhecido como encarnação, né? Quando se pintava as roupas das mesmas, chamava de estofamento, também conhecido como retrato, algo mais figurativo. Então, vamos entender um pouco sobre iluminuras. A iluminuras na realidade, ilustração de livros manuscritos. Pele de cordeiro, que eles usavam todo um processo, lembrando que não era folha, né, pessoal? Não tinha folha.
naquela época, não era uma folha comum, eles usavam pele de cordeiro, então tinha todo um processo para virar uma espécie de folha naquela época, né, que era até os pergaminhos aí, como vocês podem ver, né, na história. O uso do ouro, prata, marfim e esmalte. Os copistas, na realidade, eles copiam da Bíblia, uma passagem. A partir do momento que os copistas eles copiavam a passagem da Bíblia, eles desenhavam em volta, né? Então os artistas desenhavam e pintavam, eles pintavam em volta, né? Caráter individualista, cada monge fazia do seu jeito, ou seja, por um lado era bom porque tinha cada artista tinha um jeito de pintar. Cada artista usava um traço, uma linha, uma gestualidade, então ficava muito mais rico, né? O cara ter identidade visual nos livros, né? A influência de outros pintores, que eles tinham em referência também, e assim sucessivamente eles iam construindo as iluminuras. Eu vou dar um exemplo de iluminuras agora para vocês, porque falando talvez crie um outro âmbito, mas eu acho que vocês visualizando fica muito mais simples. Iluminuras é esse daqui, tudo bem? Então vocês podem ver na sua primeira imagem uma figura, né? Ela está dentro de um S e tem várias escritas ali, né? E esse dourado aí, você pode observar que tanto na imagem 1, 2 e 3, ele vem e ele aparece, né? O dourado fazia muito parte das iluminuras, né? De iluminar, né? Então eles copiavam um trecho da Bíblia, né? E ia colocando essas figuras, às vezes representando um discípulo, um apóstolo, o próprio Jesus Cristo mesmo, na sua fala lá, contando o que a gente deveria ou não fazer, né, pro próximo momento aí, a própria vida após a morte, né? Então, em Iluminura, eles usavam uma técnica que era folha de ouro. O que é folha de ouro? É uma folha bem levezinha, é apenas uma película, uma camadinha de ouro que eles colam, né? E eles fazem um desenho em volta, ou eles vão colando, ou eles desenham e colam a folha de ouro em volta, dá essa vivacidade, essa cor quente muito forte aí pro desenho, né? Ficando esse desenho belo. Então, Iluminuras existe até hoje. Se você for ver nos livros mais antigos, né, for pesquisar, existe até hoje aí, né, essa questão das Iluminuras. Livros, provavelmente você vai encontrar só nos museus, né? Os museus, grandes museus aí do mundo, mostra o que é Iluminura. Então, Iluminura é isso, galera. Então, só para ter um embasamento teórico maior, vamos tentar entender aí sobre a arte bizantina mesmo. Olha, a partir do momento que você olha essa figura aí do Giotto, que o Giotto pintou, dá uma olhada na luz em volta da cabeça dessas figuras. Então você enxerga aí os anjos, né, subindo, descendo em várias posições, né, meio que Jesus Cristo acabou de perder a vida, né, na cruz. Ele foi crucificado junto com umas duas pessoas que estavam em volta dele, né, do lado esquerdo, do lado direito, né, e você pode observar que Maria, a mãe de Jesus, ela segura, né, uma cena mais dramática, né, segura Jesus Cristo, tem uma luz em volta dela, mostrando a realidade que ela é um ser iluminado, né? Existem umas outras figuras, né, em volta. Você pode observar aí Maria Madalena aos pés dele, segurando Jesus Cristo. Enfim, então são várias figuras aí que representam, né, a santidade dessas pessoas. Então, neste momento, os santos perdem aquela característica de face serena, né, sofredora, e ficam mais parecidos com seres humanos. A distinção é apenas a Aurélia. Começa-se a perceber a busca pela perspectiva. Por que começa a perceber a busca pela perspectiva? O Giotto ele já começa a entender e a colocar a perspectiva, né? Você pode observar que as figuras, né, principalmente essa pessoa aí no primeiro plano, que tem um formato aí de uma pirâmide, tá de verde,
ela tá no primeiro plano. Jesus Cristo e as demais pessoas, elas estão em segundo plano, né? E você pode observar que os anjos, eles estão pequenininhos lá no céu. Então, quando eles são pequenininhos lá no céu e criando essa ideia de dinâmica, movimento, você pode observar que eles são pequenos, então isso dá uma falsa sensação de profundidade. Então, o Giotto já começou a introduzir a perspectiva aí. A partir do momento que as pessoas continuam sendo santificadas, né? Tanto Jesus Cristo como os anjos e os discípulos em voltas, né? Então, mas eles continuam dando essa ideia de movimento, dinâmica e o princípio da perspectiva. Isso é muito importante, galera, porque a perspectiva ela vem crescendo, 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 e hoje em dia provavelmente acho que todos os professores de artes, acho que sem exceção, se não estiver trabalhando cubismo, eles vão exigir perspectiva sim. Porque é a sensação de profundidade, é o ponto de fuga, é a linha do horizonte, né? Então ele vai proporcionar para vocês enxergar a forma geométrica para depois você começar a enxergar as figuras, né? Então, continuando aqui, a pintura na Idade Média, né? Você pode ver aí também esses detalhes, essa riqueza, esse traço, essa linha que mostra as pinturas. Na Itália você pode ver muito, né? A Itália tem muita coisa sobre iluminuras, tem muita coisa sobre arte bizantina, né? Os museus lá é muito voltado para isso também, e principalmente para o Renascimento, né? Então, vamos para uma atividade, certo? Então, com base na explicação, escreva um resumo aí, no mínimo aí 20 linhas, né, super tranquilo, sobre o assunto retratado. Tire uma fotografia e mande via WhatsApp. Assine o seu nome no rodapé do texto. Lembrando que as pinturas as pinturas bizantinas, elas têm o formato, né, de um círculo na cabeça, né? Tem esse formato aí. O próprio mosaico são pedras cristalinas que você vai formando, né? É como se fosse uma espécie de pequenos fragmentos de pedra e você vai jogando em cima de uma figura já desenhada e você vai montando um espaço entre uma pedra e outra, mas é um espaço muito pequeno. Então vai criando uma espécie de mosaico. Então, qual a atividade? Então você vai fazer um texto aí falando que é em iluminuras, você vai falar sobre um pouco da arte bizantina, o que representava naquele período, por que eles faziam isso, né? Como começou a introduzir a perspectiva, se a perspectiva tem sua importância ou não, né? Se tiver influência de uma outra, sei lá, de um outro período. Eu acho que vale a pena você comentar um textinho de 20 linhas, eu acho que é importante só para a gente começar a entender sobre arte bizantina e o período aí na Idade Média, né? Boa sorte, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aula, né? Vamos lá e bola para frente. Vamos estudar aí que pra gente passar no futuro vestibular aí, né? Que querendo ou não, por mais dependendo da série, falta pouco aí. Tudo bem? Um grande abraço. Fica com Deus, tá, galera? Até mais.